essa manhã bonita da nossa cidade de Petrópolis, né? Que é uma cidade muito bonita, apesar de que está muito largada, né? Mas é uma cidade bonita. Mas que a gente, cada um de nós, possamos fazer a nossa parte, a parte que nos cabe de melhorar uma sociedade, de dar uma contribuição positiva, amorosa, voltada para o trabalho de Jesus. Então a gente não pode esmorecer, seja lá o que for, seja qual tempestade vier nos visitar, mas que nós possamos estar firmes nos nossos objetivos, que é nos transformarmos, que é viver a doutrina dos Espíritos, já que nós escolhemos ela para nortear a nossa vida, para direcionar as nossas emoções e os nossos comportamentos. Essa manhã eu vou falar dos presentes dos magos, mas que a gente possa inicialmente pensar sobre esse presente, porque está próximo a comemoração do aniversário de nosso Senhor Jesus Cristo. O Natal ele não pode ser importante porque é um momento de distribuição de presentes ou de comida farta na mesa, mas que o Natal ele possa ser uma reflexão sobre toda a mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos, uma mensagem que exorta em nossos corações a busca da vivência do amor ao próximo. Como verdadeiramente nós podemos ser felizes se ao nosso lado, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, ainda há misérias. E misérias das mais variadas possíveis. Porque não são só as misérias que nos privam das necessidades fisiológicas, das necessidades do corpo, das necessidades básicas do dia a dia, mas são as misérias que ainda habitam na alma, como orgulho, como egoísmo, como a incompreensão e tantas outras que a gente poderia estar fazendo aqui uma lista, e que são essas misérias que habitam em nossas almas, elas são as causas verdadeiras das misérias materiais que nós vivenciamos todos os dias. Porque quando nós trabalharmos esta miséria interna, nós não permitiremos, até porque o nosso comportamento estará modificado, nós não permitiremos mais as misérias externas. Que a nossa compreensão daquilo que significa a caridade como alavanca transformadora ou como alavanca de salvação, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, ela não seja interpretada de forma nenhuma como dar esmolas, mas que ela possa ser interpretada e vivenciada como aquela que irá levar à transformação definitiva dos nossos comportamentos, que ajudarão ao próximo para que ele também, ajudado verdadeiramente, ele possa, através de um trabalho digno, dignificar a sua própria existência e não precisar mais de receber esmolas. Então, que esse possa ser
o Natal que nós iremos verdadeiramente construir, não só no dia 25 de dezembro, mas os 365 dias, ou 366, quando for bissexto, dias do ano, na nossa vida. Que o nosso trabalho daqui para frente seja um trabalho que vá verdadeiramente reverenciar e dignificar toda a mensagem deixada por nosso Senhor Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Até porque nós falamos constantemente, ou ouvimos dizer, no mundo de regeneração, como se fosse uma criação abstrata, ou mesmo um trabalho que fosse exercido de uma forma obrigatória ou mágica pela espiritualidade maior. Mas o mundo de regeneração, ele é um trabalho de cada um de nós, de transformação pessoal, de iluminar nossas consciências e, acima de tudo, de transformação das nossas emoções, dos nossos sentimentos, ou da educação dos nossos sentimentos. É assim que se dará o mundo de regeneração. É assim que se dará, que se fará e que será. E nós vamos poder ingressar nesse mundo se nós estivermos com esta disposição. Porque, de outra forma, acontecerá com cada um de nós aquilo que foi narrado, que foi descrito no livro A Caminho da Luz, por Emmanuel, com os degredados de capela. E nós não vamos poder, de forma nenhuma, alegarmos que nós não sabíamos, que nós não tínhamos essa noção. Porque a doutrina espírita é clara como a luz do dia, é clara como a própria luz. Essa manhã, como eu disse, eu escolhi essa passagem que foi narrada no livro de Mateus, capítulo 2, versículo de 1 a 12, que é a passagem que vai falar sobre os reis magos. Por que eu escolhi o Evangelho de Mateus? Em geral, a gente assim o faz. Como diz no livro Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho de São Mateus, na introdução, fala-se assim: em primeiro lugar, Mateus apresenta Jesus como alguém que valoriza os costumes e as leis mosaicas. E não é porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele valorizava o culto externo que era tão pregado e valorizado pelos doutores da lei ou pelos fariseus. Não, era porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele valorizava a mensagem central da primeira revelação. A mensagem verdadeira que estava contida na primeira revelação e que representavam as leis de Deus. Essas leis de Deus que estão escritas lá na nossa consciência e que, portanto, é acessível a qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer momento. Então, Jesus, quando ele se referia à primeira revelação, ele estava se referindo àquilo que vinha de Deus. Precisamente, ou podemos dar como exemplo, os 10 mandamentos, que na atualidade, por incrível que pareça, não caducou e que nós ainda não vivemos integralmente os 10 mandamentos. Porque ainda temos dificuldade de amar a Deus sobre todas as coisas. Muitas vezes, quando eu me pego nas redes sociais,
olhando aquele período que aconteceu há umas semanas atrás, chamado período de eleição, eu vejo quanto Mamão foi idolatrado, foi amado, foi vivenciado. E confesso a vocês que para mim me deu um sentimento de tristeza. Como que a gente pode brigar, discutir, ser violento só porque o irmão não concorda com as minhas opiniões e nem ideologias políticas? E aí a gente bate no peito e diz assim: eu sou espírita, eu sou cristão. Mas quando a gente é chamado para enfrentar a arena do mundo, a nossa condição não é de quem está lá para ser comido pelos leões, mas a nossa condição é daqueles que estão na plateia esperando o sangue ser jorrado nas arenas. Que vergonha, principalmente quando eu vi os espíritas, que têm tanto conhecimento da doutrina dos espíritos, ter uma posição tão radical e tão extremista. Todos nós, por um direito de Deus que não é um direito que ninguém outorgou a ninguém, temos o livre-arbítrio de escolhermos o que nós quisermos. Mas nós não temos, em lugar nenhum está escrito nas leis de Deus, o direito de ofender as pessoas e de desrespeitá-las. Então, o que Jesus valorizava das leis mosaicas era a parte que verdadeiramente representava as leis de Deus. O amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo da mesma forma, mostrando que não devemos fazer com os outros aquilo que nós verdadeiramente não gostaríamos de receber. E temos tanta dificuldade para viver isso. Jesus falou: não matarás, não adulterarás. E no século XX a gente bate a mão. Eu não mato ninguém, nunca matei, mas mata com palavras, com rispidez, com violência na língua. Prosseguindo, Emmanuel, ele diz, em segundo lugar, aliás, é a introdução, né, Emmanuel? Em segundo lugar, é nesse evangelho que vamos encontrar o maior número de citações do Velho Testamento, trazidas como propósito de demonstrar que Jesus apresenta as qualidades daquele que era esperado como o Messias do povo judeu. Então, Mateus, ele tem essa preocupação de o tempo todo estar buscando passagens do Velho Testamento para mostrar a conectividade daquela época e nós também, hoje, do século XXI, que Jesus é verdadeiramente o Messias esperado. Tem essa preocupação o tempo todo. E ainda assim, há 2000 anos atrás, a gente levanta a mão e manda crucificar nosso Senhor Jesus Cristo. 2000 anos depois, a gente levanta a mão e continua a crucificar o próximo com as nossas violências partidárias, seja de que lado for. Entenda-se bem isso, seja de que lado for, ou da direita ou da esquerda. Enquanto que nós deveríamos estar optando por Jesus, porque Ele é um modelo e guia, Ele não falha. Mas os modelos humanos são todos falhos, todos. Incluindo eu, que aqui estou, representando ou falando sobre a doutrina dos Espíritos. Por isso que a gente tem que citar as fontes, né? Para que vocês possam ir lá e ver. Mateus também traz um duplo aspecto de particularismo e universalismo. Ou seja, que interessante, né? Porque quando Mateus faz aquelas comparações com o Velho Testamento, que era a primeira revelação, ele está trabalhando com a universalidade dos fatos. Me parece que Mateus foi o pesquisador na época, o primeiro, né? O primeiro cientista, pesquisador. Para comprovar a veracidade de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, 1857 anos depois, Kardec faz a mesma coisa, lança o Livro dos Espíritos e coloca Jesus como modelo e guia da humanidade. Seguindo ele, a gente não vai perder a reencarnação. Então, por isso que eu também escolhi o Evangelho
de Mateus. Eis a passagem para quem não lembra. Lá vai que vocês esqueceram sua passagem do rei mago. Vou pedir uma coisa que eu já pedi outra vez. Quando eu falar 3, número 3, 1, 2, 3, 3 reis magos, que eu falar 1, 2, 3, vocês mandam eu parar, ok? Combinado? Tá combinado, então presta atenção no texto, tá? Quando eu falar 3, número 3, 1, 2, 3, 3 reis magos, vocês mandam eu parar o texto. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, ao tempo do rei Herodes, eis que vieram magos do Oriente a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Como é feito, vimos a sua estrela no seu surgir e viemos homenageá-lo. Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado e com ele toda Jerusalém. E convocando todos os chefes dos sacerdotes e os escribas do povo, procurou saber deles onde havia de nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois isso que foi escrito pela profecia, é tu, Belém, terra de Judá, que de modo algum é o menor entre os clãs de Judá, pois de ti sairá um chefe que apresentará Israel a seu povo. Fecha aspas, vamos continuar a passagem. Então Herodes mandou chamar secretamente os magos e procurou certificar-se com eles a respeito do tempo em que a estrela tinha aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e procurai obter informações exatas a respeito do menino, e ao encontrá-lo, avisai-me para que eu também vá homenageá-lo. A essas palavras do rei, eles partiram, e eis que a estrela que tinham visto no seu surgir iam à frente deles até que parou sobre o lugar onde encontrava-se o menino. Eles, revendo a estrela, alegraram-se imensamente. Ao entrar na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, homenagearam, em seguida abriram seus cofres e ofereceram-lhes presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonhos que não voltassem a Herodes, regressaram por outro caminho para a sua região. Eu falei 3 reis magos? Não. Então, a passagem de Mateus nunca narrou que eram 3. Eis quando a gente vê que a gente deveria perguntar: por que inventaram, né, os 3 reis magos? Com certeza era mais do que um, né? Porque estava no plural, magos. Mas não diz que é 3. Então poderia ser 2, 4, podia ser 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sei lá. Porque foi criado depois por outras correntes filosóficas religiosas. Foi interessante criar. Porque eles deduziram que eram 3 e batizaram 3 nomes, entendeu? É só para a gente pegar, parar para pensar, né? Que nos passam um produto que nem sempre às vezes o é. E nós aceitamos. Porque não refletimos sobre as coisas que passam, sobre as coisas que estão ao nosso redor. Está ótimo. Muito obrigada por sua gentileza. Está ótimo. Quem eram os reis magos? Segundo os historiadores gregos, Heródoto e Xenofonte, dizem-nos que os magos constituíam uma caça sacerdotal muito conceituada entre os medos e persas, ocupando-se sobretudo de medicina, astronomia ou astrologia e ciências divinatórias. Interessante, eram iniciados e com certeza eram médiuns. Nós vemos que essa passagem tão interessante, ela começa dizendo que Jesus nasce em Belém da Judéia. Então ele nasce na Judéia. É lá na Judéia também que fica o templo de Israel. Mas uma cidade pequena, obscura, muito pequena em relação a Jerusalém. Então Jesus nasce num lugar apagado, pequeno, simples.
mostrando para a gente que as coisas boas da vida são simples, que somos nós que complicamos todas as coisas da vida. Nós é que ficamos buscando coisas que às vezes não guardam sentido. Então Jesus nasceu numa cidadezinha de Belém, que significa casa do pão espiritual. Vocês sabiam que a palavra Belém significa casa do pão espiritual? Interessante. Ele vinha trazer esse pão espiritual para a gente. Uma mesma passagem de Mateus fala que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E conforme está lá no livro A Gênesis, Jesus foi intitulado médium de Deus. Ele falou das leis de Deus, da importância de vivenciar, alimentando a nossa alma, porque a gente precisa de alimento para a alma. Não é só alimentar esse corpo se não for alimentado, ele não perece, ele adoece e morre. Mas se nós não alimentarmos o espírito, nós também vamos perecer. E vamos acabar valorizando coisas que em verdade não têm tanto valor assim. Lutar, se posicionar pelo que é correto é sempre muito nobre. Mas a gente sempre pode fazer isso com brandura no coração, como Jesus o fez. Jesus falou de verdades profundas, com misericórdia, com amor. Jesus se posicionou diante das injustiças humanas, com misericórdia, com amor, com paciência. E até hoje, mais de 2000 anos, mesmo quando a gente comete os maiores erros, Jesus continua falando com a gente com amor e misericórdia. Então nós precisamos das leis de Deus para alimentar a nossa alma. Alimentada a alma, a gente vai ter um comportamento melhor dentro da sociedade. Não vai ter esse comportamento tão materialista, tão violento, que a gente tem visto no mundo inteiro. As pessoas matam umas às outras para ter poder e dinheiro. Até quando a gente vai viver isso? Então, tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, no templo do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente, que a gente já viu, que não eram 3. E aí a gente começa a pensar nessa viagem que eles empreenderam de tão longe, vieram eles para saudar, para presentear nosso Senhor Jesus Cristo. Essa viagem dos magos, simbolicamente, é uma viagem que todos nós precisamos realizar. Se não realizamos ainda, bem verdade, mas que nós precisamos realizar. Ela representa, sem sombra de dúvida, numa linguagem simbólica, a viagem da transformação interior, de deixarmos para trás esse homem velho, esse homem engessado, esse homem bélico, esse homem egoísta, esse homem orgulhoso, e transformar os nossos corações num oásis de paz e amor. Por que oásis? Porque tem muita gente no deserto da vida caminhando. O deserto representa as provas e expiações aspérrimas que muitos estão vivendo. E quando a gente está num momento de dor muito grande da nossa vida, como a gente precisa de um ombro amigo, de um colo, não é? Mas como você ombro, como é você colo, como você afago, como é você aconchego, se eu não transformar as minhas emoções em emoções verdadeiras de amor, de paz e de misericórdia? Então esses magos, essa viagem, ela representa essa transformação,
Os magos estão indo ao encontro desse homem novo que eles querem para eles. Eles vão viajar até Jesus. E nós, quando é que já começamos a nossa viagem na direção de nosso Senhor Jesus Cristo? Ouvindo isso, o rei Herodes ficou alarmado com toda Jerusalém. Por que ele ficou alarmado? Nós sabemos o que Herodes fez? Vocês sabem? O que Herodes mandou fazer? Todas as criancinhas até 3 anos, né? Então ele queria mesmo homenagear Jesus, hein? Medo de ser derrubado, medo de perder o quê? O poder que é temporal, porque aquilo que nos é dado pode nos ser tirado, mas aquilo que nós, pelo nosso trabalho, nós conquistamos, e que se não foi, essa conquista não representou valores que a traça e o ferrugem corrompem, se não representou isso, mas se foi um trabalho de conquista de valores espirituais, ninguém vai poder me roubar. Quem é que pode roubar o amor que está dentro do coração de vocês? Ninguém. Quem pode roubar a paz que habita dentro do coração de vocês? Ninguém. Então Herodes, ele representa a cegueira do homem, essa cegueira das coisas espirituais, das coisas verdadeiras. Herodes representa a cegueira dos valores que a traça e ferrugem corrompem. E todos nós, quando andamos às voltas em procurar, em trabalhar tão somente para a conquista das coisas que a traça e ferrugem corrompem, nós também andamos em cegueira. Herodes representa esse poder temporal, que se é temporal, o mundo leva, as coisas passam, tudo aqui passa. Quem já nasceu há mais tempo já passou pela juventude, agora ou está na maturidade ou já está na idade do envelhecimento. A juventude passa, a madureza da vida física passa, e a velhice também. E a única coisa certa da vida é o quê? O que é a única coisa certa? A morte. Nasceu fatalmente, vai morrer, não se sabe quando, mas não. E andamos todos os dias de costas para a morte, como se ela nunca viesse bater na porta da gente. Que doideira que a gente faz com a vida da gente, né? E aí então, a gente vai ver que aqueles magos, que não eram nem dali, eles eram da cultura persa, longe dali, eles ouviram falar do nascimento de uma alma muito elevada que transformaria o planeta Terra. E é verdade, com o nascimento de Jesus, o tempo passou a ser contado antes de Cristo e depois de... Tudo mudou, ele mudou o conceito de nós, do homem. E como é que a gente explica isso, né? Porque como é que a gente explica, como é que eles sabiam disso, se eles nem eram judeus? Porque estava nas profecias judaicas que Jesus vinha, mas eles não eram judeus. Essa resposta a gente vai encontrar no livro A Caminho da Luz, do Emmanuel. Nós vamos saber lá no livro A Caminho da Luz que nosso Senhor Jesus Cristo é um dos governadores do planeta Terra. Então ele administra esse planeta. E lá nós vamos saber que em diversos momentos dessa trajetória da evolução humana, nosso Senhor Jesus Cristo enviou para todas as culturas filosóficas religiosas os seus missionários para levarem de alguma forma as leis de Deus para aqueles povos, em todos os pontos, em todos os povos, em todas as culturas. E é por isso que os magos sabiam que um dia ele viria pessoalmente. Outro paradoxo para a nossa vida.
Porque assim, se não é da minha religião, é da outra. A outra religião nasce não porque Jesus mandou alguém fazer uma nova religião, mas porque Jesus mandou missionários levar as leis de Deus em todos os pontos do planeta. E, consequentemente, esses missionários acabou formando, religiões. Krishna não era, não era da religião dele mesmo. Buda não era budista, Jesus não era cristão, mas levou as palavras. E hoje a gente faz uma separação com as pessoas. A gente não é capaz de amar a desigualdade, nem de respeitar aqueles que não pensam e não sentem como nós. Jesus, com a sua bondade, com o seu amor, com a sua paciência, Ele se preocupa com cada um de nós e não deixar nenhum de nós órfãos da paternidade divina, levando a mensagem de Deus para todos os povos. Só que cada um interpreta de uma forma. O que é normal, se eu der um texto aqui para vocês não vão interpretar cada um de um jeito. Vocês mesmos aceitaram durante anos e anos que estava escrito 3 reis magos no Novo Testamento, e vocês acabaram de ver hoje que nunca teve escrito isso lá. Então a gente fica assim, pensando, por que a gente briga tanto? Certa vez, um diálogo de Leonardo Boff e Dalai Lama, eu vou contar só o final. Ele pergunta, o Leonardo Boff pergunta de uma forma maldosa para Dalai Lama qual a melhor religião do mundo. A resposta final do Dalai Lama, depois daquele longo discurso, não foi nem tão longo, mas bonito, ele diz que a melhor religião é aquela que te transforma numa pessoa melhor, numa alma mais caridosa, mais amorosa, mais benevolente. Então, se é a doutrina dos Espíritos que faz isso com a gente, ela é a melhor religião para a gente. Mas tem muita gente que encontrou essa transformação dentro do catolicismo, dentro das correntes evangélicas, dentro do budismo. Quem somos nós, então, para fazer tanta separação? Isso que a gente está falando dos presentes dos magos, E lá apareceu uma estrela. Essa estrela já deu discussão que no fim não dá mais. Cada hora é uma coisa. Foi um cometa que passou naquela época. Foi a conjunção dos planetas tal. A gente não sabe. Não tinha nada escrito muito certo naquela época. É impossível saber com precisão isso. Mas o fato, não faz diferença. O fato que Kardec, ele resolve no livro A Gênese, capítulo 15, item 4, ele resolve logo, de uma forma lógica. Vocês imaginam se essa estrela tivesse aparecido mesmo? Herodes ia precisar perguntar para os magos onde é que Jesus tinha nascido? Vamos usar lógica. Vou seguir a estrela. Ficar esperando rei mago, coisa nenhuma. Vou mandar logo meus soldados romanos para lá e faço o que tem que fazer. Então, Kardec, como Amélia Rodrigues, nas suas obras, eles são categóricos em dizer, provavelmente, o que foi? Foi a visita de grandes espíritos que estavam muito próximos à Terra, de uma evolução imensa. Trabalhadores do Cristo que estavam próximos à Terra, porque o Cristo vinha à Terra. E aquela luz que brilhava era da luminosidade perispiritual, que a gente sabe que é uma das propriedades do perispírito. E por isso, então, que nem todo mundo viu. Viram os magos, viram os pastores, por quê? Porque tinham mediunidade, aí viram. Senão todo mundo tinha visto, seria um escândalo naquela época, Que estrela era essa? Podia até não ter internet, nem WhatsApp, nem Instagram, nem Facebook, mas todo mundo ia perguntar. E se aparecer nos 4 cantos? Que estrela é essa, gente? Gente, o mundo vai acabar, Porque a gente tinha medo de tudo, Então é claro que essa estrela, a gente não precisa ficar se preocupando se foi conjunção de planeta, não foi. E além do mais, a estrela guiou os magos. Qual é o planeta que ia fazer essa? Vamos desmistificar pela lógica. O que Kardec fala? Como a gente deve ler os textos? Usando sempre
O bom senso, bom senso, bom senso. Então, eram os espíritos de escola que estavam ali. Não é escola, não é a cerveja, mas quer dizer evolução, né? Uma hierarquia superior, que estavam ali na presença da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso planeta. Quanto ato de abnegação Jesus ensina para a gente, que é preciso a humildade para ajudar, é preciso apagar um pouquinho a luz interna para poder ajudar aquele que está na retaguarda. Mas que eu digo apagar a luz interna é mais a gente apagar a nossa vaidade, né? E por isso então foi só os reis magos e os pastores, né, como está no Evangelho de Lucas, que viram aquela estrela e que foram guiadas por ela. Porque era uma manifestação luminosa do perispírito. É uma das propriedades do perispírito que nós conhecemos. E aí eles vão dar 3 presentes para nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus precisava de presente? Gente, ele é o governador do planeta Terra. Tudo que existe aqui, ele ajudou a fazer. Que presente eu possa dar a Jesus que ele não tenha? A gente vai descobrir que tem um que ele quer. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Mas simbolicamente está na cara que é simbolismo, né? Foi ofertada a Jesus ouro, incenso e mirra. Interessante, né? Ouro, incenso e mirra. Dizem alguns estudiosos da Bíblia, né, da teologia, que o ouro era um presente muito apropriado a um rei. E ele era o Messias esperado. Ele era. Mais uma vez, o que Mateus faz questão de mostrar? Lembra que Mateus sempre fazia questão de unir a primeira revelação com a segunda? Mostrar que ele só recebeu esse presente porque ele era mesmo o Messias esperado. Mas ele representa incenso. O incenso era um presente que era dado aos sacerdotes. E pela cultura dele, a representação máxima naquela sociedade era o sumo sacerdote. E ele viria para ser, então, segundo o que eles esperavam, o sumo sacerdote. Lembrem-se sempre que esse povo, a forma de governo deles era teocrata, era regido pelas leis de Deus. Então, os sacerdotes representavam as leis daquele povo. Tudo era através deles. Então, o sumo sacerdote seria a representação máxima de um governo, de uma autoridade, tanto religiosa quanto ao poder político. Então, Mateus faz questão de mostrar que recebeu o incenso. Mas Mateus também faz questão de mostrar que recebeu a mirra. Por que mirra? A mirra era um presente para alguém que iria morrer. Isso estava lá nas profecias de Israel. Diversos profetas haviam profetizado muito antes a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e também que ele iria ser morto pelo próprio povo. O povo difícil, hein? Mesmo tendo lido isso, sabido disso, se conscientizado sobre isso, ainda assim seguiram em frente. Isso só mostra a nossa teimosia, o quanto que as nossas verdades são muito mais importantes do que as verdades de Deus na nossa vida. E às vezes a gente briga com o irmão por causa dos nossos pontos de vista, que são as representações das nossas verdades. E o que é um ponto de vista? A vista num ponto. Olha que coisa obtusa, né? Uma coisa presa que não permite amplitude nem profundidade. A gente nem pode aceitar a opinião do outro se ela for antagônica às nossas opiniões pessoais, às nossas crenças, às nossas ideologias. Há tanta intolerância no coração humano ainda. É hora de nós trabalharmos isso de verdade, de verdade, de verdade.
Eles sabiam disso. Deixa eu ver que a minha hora está avançada. Num terceiro nível, alguns estudiosos dizem que esses 3 presentes ofertados pelos magos, que nós não sabemos a quantidade, o ouro representava a luz e a sabedoria. Jesus representa para nós luz e sabedoria, porque Jesus é o modelo e guia. Lembre-se que a luz, ela afugenta as trevas, mas as trevas não afugentam a luz, afugenta? Eu não sei se vocês sabem, mas a luz é a única força, é a única substância que, na verdade, a luz não é substância, mas a luz é a única matéria que não se contamina com nada. Não sei se vocês sabem disso. Vamos supor, se eu pegar a água que está aí naquela jarra límpida e eu for limpar o chão que está sujo, como é que fica a água? Suja, não fica? Ela limpa, mas ela se contamina. A luz pode passar por onde for, isso é física, porque ela não se contamina com o meio. Ela segue pura, como ela sempre foi, mostrando que nós precisamos ser o que somos em todos os lugares. E a sabedoria é quando a gente consegue aliar a razão com a emoção. A gente não entende as coisas só a nível racional, mas a gente leva para dentro dos nossos corações e mistura com uma boa dose de amor, como diz o Chico, para uma gota de verdade, 1 litro de amor. E aí a gente se expressa dessa forma. E dizem alguns estudiosos que o incenso representava a devoção pessoal a Deus. Vou fazer uma pergunta a vocês. Aonde que Deus habita? Também. Aonde mais? Ao redor de nós. Então, aonde que Deus habita? Em todos os lugares. Mas Ele só entra aonde eu permitir, não é assim? Ele está em mim 24 horas por dia. Você vê e sente Deus? Hoje. Então, nem todos, não posso falar por todos. Essa devoção a Deus deveria ser assim. E a mirra representa o sacrifício, a renúncia ao próprio eu. A mensagem hoje falou muito isso, a mensagem de abertura. A maior renúncia que o homem precisa fazer hoje, no século XXI, é a renúncia ao seu ego, à sua consciência egóica. Que são tantos eus na sociedade que é uma briga sem fim. O eu é assim, sou eu e você. Quando a gente tirar o ego, o eu menor, o ego, não vai ser eu e você, mas vai ser nós. Olha que lindo. Quando não for eu e nem vocês, mas for nós. Estou terminando, aguentem firme, sejam perseverantes. Deus ajuda. Não durmam, fica firme. Alguns outros dizem que o ouro representa a autoridade sobre as coisas materiais. E Jesus tinha essa autoridade? Tinha, não foi dado cargo nenhum político para Jesus, mas ele tinha uma autoridade, né? Eu fico imaginando o que era ser olhado por Jesus olho a olho. Eu não gosto de pensar. Que o incenso representa a autoridade sobre as coisas espirituais que Jesus tinha de sobra. E que a mirra representa Jesus como o caminho para a nossa cura.
Porque viver Jesus não é mole, né? Mas se a gente viver as mensagens de Jesus, a gente se cura. Finalizando, a manjedoura que Jesus nasceu, ela vai assinalar para todos nós, para a humanidade, a lição salvadora do homem, a lição salvadora do Cristo para o homem. Porque quando Jesus nasce numa manjedoura, ele nasce lá na simplicidade de Belém, numa manjedoura. A manjedoura, né, onde ele é colocado na realidade, ele vai representar para nós, ele vai estar ensinando para nós, simbolicamente, que o nosso ponto de partida é trabalharmos em nós a humildade. A humildade é a virtude-chave que abre a porta para todas as outras. O homem que não tenta trabalhar em si a humildade, ele nada assimila de novo na vida dele. Ele continua com os mesmos conceitos de homem velho. Porque o homem velho, ele é mantido pelo orgulho, que nos leva a acreditar que nós já sabemos tudo, que nós somos superior a todas as outras pessoas. Nos leva a essa falsa crença na vida. E enquanto a gente ficar agarrado nessas falsas crenças, nós não nos desprenderemos dos ciclos reencarnatórios da dor. Então Jesus já chega no mundo dando uma grande lição para nós. Seja humilde. Ouça com atenção a voz de Deus. Quando o que a gente está fazendo, se não está de acordo com as leis de amor, não vem de Deus. Mas para isso a gente precisa o quê? Escutar quem? O nosso coração, observar o que? As nossas emoções. Quem nós somos? E finalizando, vou deixar uma pergunta para todos nós. Hoje, no século 21, precisamente 13 de novembro de 2022, qual o presente que nosso Senhor Jesus Cristo gostaria de receber de nós no dia 25 de dezembro? Eu vou pensar no meu, e vocês pensam no de vocês. Mas o tempo urge. A cada dia que passa, é menos um aqui na Terra, para a gente, encarnados. A cada dia que passa, é mais um tempo que se foi, que pode representar uma soma na nossa existência ou não. O que eu faço da minha vida? Ou o que eu estou fazendo da minha vida? Eu, que um dia decidi, livremente, sem opressão nenhuma, ser espírita e seguir os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma manhã de paz e de luz para todos nós. Muito obrigada.